E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre este assunto. Vendo alguns debates de católicos com protestantes, com pessoas não católicas, eu vi um pastor sempre usar esse linguajar, esse termo. Mas isso, ele diz assim o pastor, mas isso foi uma construção da igreja ao longo do tempo. Essa frase, essa frase chama atenção. Mas isso não está na Bíblia, isso foi uma construção da igreja ao longo do tempo. Olha só que interessante. Parece uma coisa, parece uma birra infantil. Por quê? Todo mundo já sabe que quando Cristo enviou a igreja, não tinha, por exemplo, um Novo Testamento escrito. E de onde saiu esse Novo Testamento? Quando Cristo enviou a igreja, ele não deixou uma cartilha, um livro escrito, um documento, dizendo, olha, as coisas vai ser assim, tudo certinho. Cristo não deixou tudo mastigadinho, definido, uma Bíblia já com o zip e tudo, e disse assim, olha, você segue o que está escrito nesse livro aqui e ponto final. Então, essa criatividade, essa criatividade dos protestantes de escaparem, dar um jeito para escapar, fugirem da verdade. Aí diz, não, foi uma construção da igreja ao longo do tempo. Isso foi uma construção da igreja ao longo do tempo. Mas peraí, quando Cristo enviou a igreja, não deixou nada escrito. Então, o Novo Testamento é uma construção da igreja ao longo do tempo. O Novo Testamento é uma construção da igreja ao longo do tempo. Então, por que você rejeita os dogmas católicos? Porque foi uma construção da igreja ao longo do tempo, e aceita o Novo Testamento, que foi a mesma igreja que construiu ao longo do tempo, nos primeiros séculos. O Novo Testamento foi tirado do Antigo Testamento, mas alguém precisou identificar. Os apóstolos, os evangelistas, foram identificando no Antigo Testamento o Novo, foi tirando dali os textos antigos, foi mostrando, ó, isso aqui está falando do Messias, e assim por diante. E aí foi tirado do Antigo Testamento, colocado nas palavras de Cristo, o testemunho de Cristo e o testemunho da igreja primitiva. A gente vê isso nos evangelhos, nas cartas, principalmente, em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. A gente vê ali uma figura, um retrato da primeira comunidade cristã. Então, foi a igreja que construiu isso aí. É uma construção da igreja. Então, quer dizer que a igreja construiu, ao longo do tempo, o Novo Testamento, nos primeiros séculos. Não foi assim, rapidamente, Logo quando Cristo enviou a igreja já não construiu de imediato o Novo Testamento. Cerca de 20 anos depois é que eles vão começarem a escrever o Novo Testamento, devido à demanda, devido ao crescimento ser tão grande, dos cristãos se espalharem naquele mundo. Houve a necessidade de começar a se escrever, para testemunhar, para ter algo físico, que na ausência dos apóstolos, alguém pudesse ler as cartas dos apóstolos, os evangelhos, os testemunhos. Então veja, dizer, isso é uma construção da igreja. E o que não foi a construção da igreja? O que é que não foi a construção da igreja? Já que Cristo não deixou nada formado, deu o mandato, deu a ordem, vai pelo mundo, ensinar e fazer discípulos em todas as nações. Então a igreja foi enviada para construir. Qual o espanto nisso? A igreja foi criada para construir, foi enviada para construir esse mundo. Como a gente está dizendo aqui, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito ali pela primeira geração, vai terminar por volta do ano 100, e vai ser identificado e vai ser canonizado
séculos depois, pelos pais da igreja. Os pais da igreja vão construir todo esse escrito que está no Novo Testamento. Os pais da igreja vão identificar como palavra de Deus nos altares da igreja católica. Era carta para aqui, carta para ali. As cartas estavam espalhadas, né, em todo aquele mundo antigo. E nos altares da igreja ia sendo lidos os textos e foi se identificando o que era palavra de Deus e o que era heresia, o que tinha fantasia. Então veja, como é fácil de refutar, né, esses protestantes. Então foi a igreja que foi construindo nos altares católicos a Bíblia como a gente tem hoje. Ela foi sendo moldada nos altares. Cada carta que vinha, né, isso aqui é de Pedro, isso aqui é de João, isso aqui é de Paulo, isso aqui é de Tiago, isso aqui é do Evangelho. Então veja, a igreja foi construindo sim, ela foi enviada para construir. Né? As pessoas pensam assim, pensam que Cristo, ao subir para o céu, deixou lá uma maleta cheia de livros, com todos a liturgia toda preparada. Não. É a igreja quem vai, né, desenvolver. É a igreja quem vai, né, desenvolver isso ao longo do tempo. E isso, meus irmãos, é engraçado que isso está testemunhado no texto bíblico. Ou seja, o texto bíblico, né, e a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério não pode se separar um do outro. Né? A Sagrada Tradição foi quem moldou a Bíblia como a gente tem hoje. Isso é claro, isso é histórico. Foi a Sagrada Tradição da Igreja Católica que moldou o texto que a gente tem hoje. Nos altares católicos. Foram sendo descobertos na liturgia da igreja. Foram lendo, foram identificando. Isso aqui pode ser usado, aquilo ali não pode. Foram identificando. Então, se a gente tem hoje uma Bíblia para rezar, para ler, foi construída pela igreja. Foi construída nos altares católicos. Aí vem um pastor iluminado e diz, não, mas com relação às outras coisas, ele diz, mas isso aí foi uma construção da igreja. Sim, foi uma construção da igreja, inclusive o texto que você está lendo. Foi uma construção da igreja, foi construído nos altares católicos, que é guiado pelo Espírito Santo. Né? É isso. Nos primeiros séculos, né, a nossa fé, a patrística, vai construir a nossa fé que a gente tem hoje. Foi tudo construído pela igreja, sim. O próprio texto, né, sagrado aponta para a igreja, porque é uma peça. O texto escrito e a tradição se completam, de modo, né, que aquilo que você não encontra claramente no texto bíblico, você encontra na tradição, você encontra na patrística. Por quê? Porque a igreja foi enviada para construir mesmo. E a Bíblia é parte da revelação. A Bíblia não é somente. O Espírito Santo não guiou a igreja somente para escrever o texto sagrado. Não. O Espírito Santo guia a igreja. O livro sagrado, a Sagrada Escritura, é um instrumento da igreja. Qual a dificuldade que os irmãos protestantes têm de entender isso? Aí vem dizer, não, isso foi uma construção da igreja. Foi sim uma construção da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo. Foi a igreja quem construiu a nossa fé. Por que é que hoje você tem fé em Jesus Cristo? Por que é que você crê em Jesus Cristo? Por causa da igreja. Ou você acha que essa construção foi uma construção de Lutero, 1500 anos depois? Não, Lutero construiu a fé de vocês. Veja, Lutero construiu a fé protestante. Né? Lutero e os reformadores construiu a fé protestante, que a gente está vendo aí. Essa divisão, né? Esse amontoado de seitas independentes uma da outra. Então, isso é uma construção de Lutero. É uma construção de Lutero. E o catolicismo é, sim, uma construção da igreja. A gente aceita isso. É uma construção da igreja. A igreja foi construindo ao longo do tempo. Inclusive, a Bíblia que a gente tem hoje. Né? E os dogmas que a gente tem hoje, sim. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo. A igreja não foi uma coisa engessada, né? Limitada somente ao texto bíblico. Somente para inspirar, somente para receber uma inspiração, somente para construir o texto bíblico. Não. Olha só que fantasia de muitos protestantes, né? Você acha que a igreja foi inspirada somente, limitada somente ao texto bíblico? Não. Né? O
texto bíblico é uma peça indispensável, mas se tirada da igreja, ela perde na sua inerrância, ela é banalizada, ela é desvalorizada fora da igreja, como a gente tem visto. Então, eu não consigo compreender qual o motivo que esses pastores protestantes têm de dizer isso. Não, isso aqui foi uma construção da igreja. Aí eu pergunto para ele, mas o que não foi a construção da igreja? A sua fé veio da onde? A sua fé veio de quem? Foi Martinho Lutero quem canonizou a Sagrada Escritura? Foi Martinho Lutero quem definiu o cano sagrado? Não. Né? A fé de vocês, a gente pode dizer, é uma construção de Martinho Lutero, que foi enganado. E a nossa fé católica é uma construção de Cristo. É uma construção da Igreja Católica de Cristo, que é guiada pelo Espírito Santo. O próprio texto diz isso, né? Jesus diz isso no Evangelho, que não tinha ensinado tudo aos apóstolos naquele primeiro momento, né? Naquele primeiro século, né? Está escrito, Jesus Cristo disse lá em João 16, versículo 12, né? Tenho muitas coisas para vos dizer, mas não sois capazes de suportar agora. Quando ele vier, né, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Ou seja, é essa linha católica é nessa linha que a gente compreende a fé católica. Não tinha como a igreja do primeiro século desenvolver toda essa teologia que ela conhece hoje, né? No início da igreja, nos primeiros séculos, quando você vai ler ou você vai estudar alguma coisa sobre a patrística, você vê que os grandes debates dos pais da igreja para rejeitar e rejeitaram as heresias, os combates para quê? Para construir a nossa fé. Então foi uma construção da igreja. A nossa fé é uma construção da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo. A igreja guiada pelo Espírito Santo nos guia, construiu a nossa fé. Qual a dificuldade de entender isso? Né? Então veja, é nesse caminho. Né? A igreja foi enviada para construir. A nossa fé foi construída pela igreja. Os pais da igreja lutaram nos primeiros séculos para combaterem, né, as heresias, para colocar na Bíblia esse texto. Você acha que foi uma decisão de um dia para o outro? Não, foram séculos de debate para canonizar esse texto bíblico que a gente tem hoje. Então, acusar a igreja, né, querer colocar isso como se fosse um mal para a igreja, foi a igreja que construiu, eu digo na hora para a pessoa, e o que foi que a igreja não construiu? A igreja construiu a nossa fé. A igreja católica, né, construiu a nossa fé. Basta ler alguma coisa da patrística que você vai ver. A fé católica toda construída lá. Agora, no século XVI, para contrariar a igreja, Lutero foi levantado, né, pelo adversário e construiu a fé protestante para contestar a fé dos pais da igreja. Lamentavelmente, né, isso. Então, a fé de vocês foi construída por Lutero e os reformadores, que não se encaixa com a Bíblia de forma nenhuma, e o que está na Bíblia, e o que está nos dogmas católicos, e o que está na Igreja Católica, para o bem do povo de Deus, né, para o bem da devoção, né, popular, para o bem dessa religiosidade popular, está na igreja, está na autoridade da igreja. E a igreja sempre combateu as heresias. Quando a igreja vê uma devoção popular que precisa ser corrigido, a igreja vai lá corrigir. Quando ela achar necessário de corrigir alguma religiosidade popular, alguma devoção popular, a igreja vai lá e faz a correção. Ela lutou muito no início para combater as heresias, né? Para poder formar a nossa fé. Para hoje o cidadão colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer isso foi uma construção da igreja. Meu Deus, está cuspindo no prato que comeu, né? Está pisando, né? Pisando no chão sagrado. Meu Deus do céu, que loucura. Eles acham mesmo que a Bíblia caiu do céu, né, com um zip e tudo? Eles acham mesmo isso, né? Então é isso, meus irmãos, que eu deixo nesse vídeo, né? Combatendo mais, né, essas heresias protestantes, que fica dizendo, não, a igreja fez construiu ao longo do tempo. E a gente deve dizer, sim, a nossa fé foi construída pela igreja ao longo do tempo. Inclusive, a fé
mesmo que herética, né, dos protestantes, também foi construída. Se ele tem um mínimo de fé nos textos sagrados, ele está crendo na autoridade visível da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo. Mesmo sem reconhecer, mesmo sendo ingrato, a fé mutilada que eles têm, essa comunhão que ele tem, que não é plena com Cristo, que não é plena com a igreja de Cristo, mesmo esse relampejo que eles têm lá, de verdade, é católico. Né? É católico. Mas existe essa ingratidão de atacar, né, a fé católica. Existe nessa ingratidão tremenda, né, por parte desses irmãos separados. De perseguir a verdade. De não serem sinceros o suficiente para reconhecer. Só temos esse texto porque a Igreja Católica, que é guiada pelo Espírito Santo, formou. Podia ter sido de outra forma, mas se você for partir para esse estado de si, podia, mas a gente tem que respeitar que dessa forma foi, né, a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que o Filho de Deus fosse conhecido no mundo, que tivesse o seu evangelho divulgado, testemunhado pelos católicos, pela Igreja Católica. Né? E a gente deve respeitar essa vontade de Deus. E Martinho Lutero, para contrariar isso, formou a fé protestante que está aí. Né? Deu início a essa fé que está aí, atacando, né, a fé católica. Infelizmente, né? Porque não estuda a fé católica, aí só ataca. Só sabe que está atacando. Mas não faz um estudo sincero, mais aprofundado. Né? Não tem essa espiritualidade para baixar, né, as armas e baixar essas armas de ataque, né, e fazer um estudo. Faça um estudo. Releia, né, as Sagradas Escrituras, releia, né, leia a patrística. Veja pessoas de confiança para você entender. Quando você vê um pastor dizer, não, mas isso aqui foi uma construção da igreja, você dizer, não, foi mesmo uma construção da igreja. Inclusive, toda a nossa fé em Cristo é uma construção da igreja. Não é nossa. A gente recebeu da igreja. A gente recebeu a fé que a gente tem hoje da igreja. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.